Aqui está a réplica do tabernáculo. Aqui está a réplica do tabernáculo. E essa, o deserto. Continuação do deserto do Sinai, já nas terras de Israel. Muito lindo isso. Hoje temos um balneário. É isso aí. Eu quero começar essa gravação mostrando para você uma acácia. Exatamente isso, uma acácia, que é a madeira principal na construção do templo, do tabernáculo, o primeiro templo. Começamos com a acácia. Essa é a árvore, a madeira, pela qual Deus ordenou que fizesse o seu tabernáculo. A madeira toda retorcida, aberta, espinhos. Esta é a acácia. Então essa é a acácia. É uma árvore rústica dessa região do deserto, continuação aqui do deserto do Sinai, que se estende até Negev, próxima região de Jerusalém. Vamos caminhar, vamos ver um pouco como era o tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse no deserto. Cada lugar, cada madeira, cada utensílio deste tabernáculo estava apontando para Cristo, para Jesus, para o projeto, para a salvação, o plano de Deus, que é a salvação. Então, cada elemento, nós não temos muito tempo, nós vamos fazer aqui um resumo e mostrar algumas coisas. A primeira coisa importante que nós vemos é o lugar do sacrifício. Por quê? Porque antes de lavar, antes de oferecer oração, é preciso haver sacrifícios. Então, aquele era o lugar onde os animais eram sacrificados. Exatamente este lugar. Aqui os sacerdotes recebiam sacrifício, as pessoas traziam seus animais e aqui era sacrificado. Posteriormente, vinham até a esta bacia, onde os sacerdotes lavavam suas mãos, se purificavam, não colocando a água, a mão dentro da bacia, mas trazendo para fora esta água, como a pastora Grace está fazendo aqui. Lavando suas mãos, porque antes de nos lavar, da palavra nos lavar, devemos apresentar o nosso sacrifício, o nosso arrependimento. Exatamente isso. Agora vamos para o tabernáculo. Exatamente, são a réplica, exatamente como Deus ordenou que Moisés fizesse. Vamos aqui, o pastor Ricardo também gravando. Aqui está. Alguns elementos, o pão, os pães da propiciação, apresentando o alimento, os pães da propiciação. Aqui, muito interessante, nós temos a menorá. A menorá são 7 lâmpadas que eram acesas e essas lâmpadas iluminavam esse ambiente, era a única luz neste ambiente. E a parede toda era acácia revestida com ouro. Sendo assim, todo este ouro, com a luz desta lâmpada, ou destas lâmpadas, refletiu. Isso tem um simbolismo. E o simbolismo é esse, que Jesus é a luz. E nós somos aqueles que refletem esta luz. Nós não temos luz própria, mas é a luz do Senhor, incidindo sobre a nossa vida, a graça do Senhor, que nos faz sermos a luz neste mundo. Aqui nós temos onde se queimava o incenso. Incenso significa oferecer orações. As ervas que eram queimadas aqui eram as orações que eram oferecidas ao Senhor diariamente. Aqui uma réplica do sacerdote, suas vestes brancas. Aqui está o sumo sacerdote, destacando-se o azul, as pedras com o nome das tribos de Israel, o nome dos líderes das tribos. Aqui embaixo vemos um sino, porque uma vez ao ano esse sacerdote entrava nesse templo, no Santo dos Santos. E para saber se ele continuava vivo ou não,
era necessário que este sino estivesse batendo. Ele estaria em movimento e o sino estaria batendo e as pessoas aqui saberiam que ele estava vivo. Inclusive há um entendimento de que ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, porque se esse sino parasse de bater, era sinal que esse sacerdote morreu, e morreu porque estava em pecado. Então esse é o grande lugar, né? É o Santo dos Santos, onde guardava ali a Arca da Aliança, com 3 objetos importantíssimos. É a tábua da lei, né, recebida por Moisés, lá no Monte Sinai. Era o cajado de Arão, que floresceu. E também temos uma porção do maná. 3 coisas. Uma que simboliza o pão que desceu do céu, o alimento, a provisão de Deus. A palavra, que é a aliança, aquilo que o homem deve apresentar ao Senhor, a obediência à sua lei, os seus mandamentos. E a vara de Arão, uma vara que floresceu, que deu vida, que significa aquele que traz vida, traz ressurreição, uma vida nova, simboliza a intercessão, simboliza Jesus Cristo. Agora vamos entrar no Santo dos Santos. E aqui nós temos uma réplica do que era aquele lugar. Lembrando que em João capítulo 19, Jesus no alto da cruz, ele diz: Tetelestai, está consumado. E este véu se rasgou de alto a baixo naquele momento que Jesus entrega a sua vida naquele madeiro por mim e por você. É este véu, um véu como esse, espesso, ele é rasgado de cima para baixo. Ou seja, da parte de Deus para os homens, significa que não há mais divisão, não há mais separação entre Deus e os homens, entre Deus e os pecadores. Agora a salvação está na pessoa de Cristo, que é a luz, que é o pão e que recebe as nossas orações. Então entra aqui. E lá dentro estão os elementos. Ali, a pedra, recebida por Moisés no Monte Horebe, a vara de Arão e uma porção do maná. Alguém pode perguntar, ainda existe esta arca? Não, não existe mais. A arca desapareceu antes da destruição do templo por Zorobabel, quando Judá foi levada cativa para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou, obviamente, os utensílios. A partir daquele momento, onde foi destruído o templo de Jerusalém pelos babilônicos, eles foram levados cativos. Então, a partir daquele momento, não se tem notícia da arca. Praticamente desapareceu. Há muita lenda sobre isso, mas é importante dizer que esta arca não está mais. E nós sabemos que não precisamos mais da arca. Não precisamos mais de véu, não precisamos mais. Nós temos Jesus, nós temos hoje Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Nele nós temos a expiação, o perdão, nele nós temos a vida eterna. É isso, a réplica daquele tabernáculo no meio do deserto. Vamos mostrar um pouco o deserto para você agora. Vamos lá fora.